Então a nova moeda digital do Brasil está cada vez mais perto de ser lançada. Recentemente foi iniciada a segunda fase de testes da moeda. E a expectativa é que ela entre em vigor logo em 2025. O que é que vai acontecer com o real do jeito que a gente conhece? Será que essa é uma nova forma do governo dominar ainda mais a nossa moeda? É isso que a gente vai te contar no vídeo de hoje. Vamos lá, e antes de qualquer coisa a gente precisa falar o que é esse Drex aqui, é a primeira vez que a gente tá falando disso no canal. E aí se a gente entra no próprio site do Banco Central, aqui na parte de estabilidade financeira de sistema de pagamentos brasileiro, o famoso SBP, a gente encontra a página do Drex, que tem aqui as suas principais características. Primeira é o real, a moeda brasileira em formato digital. Então essa aqui é a primeira característica principal. Tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. É regulado pelo Banco Central e emitido somente em sua plataforma. Tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional e depende de um banco ou de uma instituição para o seu uso pelo cidadão. Então de cara aqui a gente entende que realmente é o real sem a gente ver, com transações que são estritamente digitais. Ele segue sendo regulado pelo Banco Central igual o real já é e tem as mesmas garantias. Lembrando que uma garantia de uma moeda de um país é conhecida como garantia fiduciária, que depende muito da fé das próprias pessoas. Fidúcia vem de fé, de você acreditar que R$10 realmente compra uma água ali na barraquinha da esquina, tanto para quem vai pagar quanto para quem vai receber. Sem a fidúcia, as transações não seriam possíveis. Então beleza, até aqui não tem nada muito complexo, é o real em transações digitais. Agora, como é que isso vai funcionar? E aqui começam a entrar as partes importantes, diferentes do real que a gente conhece. Afinal de contas, o Drex é para funcionar como um contrato inteligente, que é o famoso smart contract, onde você atrela as garantias de uma transação entre o comprador e o vendedor. Ou seja, aquele famoso problema de quando você vai comprar um carro, uma moto, algum bem mais caro assim, onde alguma das duas partes vai ter que tomar o risco, né? Alguém vai ter que ou passar o imóvel para o nome do comprador antes de receber o dinheiro, ou o comprador vai passar o dinheiro antes e depois o vendedor vai realmente assinar os papéis para passar o imóvel no nome do comprador. Isso num smart contract não existe, porque no momento em que você faz a transação financeira, o bem automaticamente vem para o seu nome. Então é uma coisa atrelada à outra. E a gente olha para isso aqui e já entende que sim, tem aspectos positivos também, principalmente em transações. É por isso que o Drex está na parte do sistema de pagamentos financeiros do Brasil. E aí aqui a gente vê uma figura que ilustra um pouco isso, onde um comprador de um banco A vai ter acesso ao famoso Drex Varejo, que vai entrar para o banco A, e entre o banco A e o banco B vai ser usado o Drex na forma de atacado, até que o banco B transforma o Drex na forma de varejo e faz o pagamento ao vendedor, que está aqui na outra ponta. E aí, assim que o valor financeiro chegou na conta do vendedor, os ativos digitais que estão sendo comprados vão ser passados imediatamente para a conta do comprador. E aí aqui a gente está falando de carro, de casas, de investimentos, do próprio Tesouro Direto, ativos que são mais facilmente transferíveis. Beleza, então a gente já está começando a entender como é que vai funcionar. Agora, de onde é que vem esse nome Drex para a gente fechar essa explicação inicial aqui? A princípio é uma ideia de deixar uma palavra com som forte e moderno. As letras D e R fazem referência ao real, digital. O E vem de eletrônico e o X é para ser que nem o Pix, terminar em X, para trazer a ideia de conexão. Então, Drex, com todo respeito, não é o melhor nome do mundo não, mas isso aí é o de menos, isso importa menos. Beleza, o Drex funciona assim. Agora, quais são os principais objetivos da criação dessa moeda? Basicamente é tornar as transações financeiras mais rápidas e seguras. Então, seguras realmente faz sentido. A gente acabou de falar da segurança das transações que dá para fazer com o smart contract. Tornar o sistema financeiro mais inclusivo. Então, isso quer dizer chegar nas pessoas que não são bancarizadas ainda, que não têm acesso a um sistema tradicional de transferência, a um Pix da vida. E aí, aqui eu confesso que eu discordo um pouco. Afinal de contas, se o Drex precisa de uma conta bancária ainda para você fazer as suas transações, o mesmo problema de pessoas que não são bancarizadas vai acontecer igualzinho para quem tem o Drex. Essa de ser mais inclusivo, pelo menos no projeto inicial, não mostra um caminho muito claro. Ponto número 3, otimizar as operações financeiras. Isso aí faz sentido com a estrutura da moeda. E ponto número 4, permitir transações financeiras com ativos digitais e contratos inteligentes, que a gente acabou de falar. Qual é um dos pontos principais aqui que quando as pessoas veem moeda digital, elas já entram em confusão? Para o Drex, vai ser sempre necessário a autorização de um banco, do próprio Banco Central, para que as transações sejam feitas e sejam reconhecidas no sistema. Ou seja, é exatamente como acontece já com o real hoje, só que de forma muito mais fácil de rastrear. Ah, Felipe, então o Brasil está começando com isso para tentar controlar a moeda nacional e as transações das pessoas? Na verdade, tem muito país que começou muito antes da gente a fazer isso aqui. As famosas CBDCs, que nada mais são do que as moedas nacionais de cada país negociadas em formas digitais, já são amplamente negociadas nas Bahamas, Nigéria e Jamaica, além de vários países que estão em processo mais avançado de implantação, como o próprio Brasil, a China, a Índia, o Banco Central de toda a Europa, a Austrália, Tailândia e Rússia, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão. Além de que CBDC tem avanço e é explorada por mais
mais de 110 países. Então, assim, a gente tá falando do mundo inteiro fazendo o mesmo movimento. E, sinceramente, não dava pra gente achar que isso ia demorar muito pra acontecer. Com o crescimento das moedas digitais não controladas, que é especificamente o caso do Bitcoin, porque as outras são muito mais controladas em ambientes digitais, era completamente esperado e natural que os bancos centrais do mundo como um todo criassem as suas próprias moedas digitais para concorrer com isso tudo e manter o seu controle. Agora, será que isso vai mudar completamente a forma como o brasileiro é regulado pelo governo? A gente já vai falar mais um pouco sobre isso. Agora, será que o Drex já tá valendo? Como é que tá agora? A gente já passou da fase número 1 de teste e a gente agora tá na fase número 2, onde basicamente essa segunda fase do piloto do Drex vai testar as transações para algumas negociações comuns do mercado, cessão de recebíveis, crédito colateralizado com CDB em alguns bancos específicos, financiamento de operações de comércio internacional, mercado de câmbio, transações com debêntures. Aí aqui começa a entrar o mercado financeiro testando isso. Transações também de automóveis já vão começar a testar isso tudo. Imóveis e algumas outras coisas específicas por aqui. E aí na internet tem um monte de vídeo dizendo que agora o real vai ser controlado, que agora é o fim do Pix. Será que o governo vai crescer ainda mais nesse momento? Vamos falar sobre isso. Agora a gente não pode esquecer de um fato que já acontece, independente do real digital ou não. É que o valor do real, ele tá cada vez mais desvalorizado. Essa imagem aqui, que representa a perda do poder de compra do real, saindo dos R$100 lá na sua criação para os R$12,66, como era no final do ano passado, isso aqui o Drex não muda, o valor do real é um só. E aí se você compara a perda de valor do real comparando com o dólar, então a gente vê que nesse mesmo período, R$100 compravam $100 lá atrás, hoje compram apenas 19. E piorando cada vez mais. Felipe, então comprar dólar e investir em dólar é o melhor caminho? Não, porque afinal de contas o dólar também perde poder de compra para a inflação ao longo do tempo. Olha essa imagem também que representa a mesma coisa. O que você precisa de verdade é comprar ativos que sejam atrelados ao dólar e ativos que sejam atrelados ao real. Justamente porque os ativos é quem se valorizam e se você fizer da forma certa, a valorização é muito acima da desvalorização da moeda. Agora, como é que você vai saber qual renda fixa você vai comprar, qual ativo internacional você vai comprar, qual ação de dividendo, qual ação barata? Para isso você precisa de uma estratégia muito clara. E foi assim que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica aqui do Clube do Valor, que nos mostra claramente como resolver isso, e a gente confiou tanto nos resultados que a gente utiliza esse sistema para investir mais de 2,5 bilhões de reais dos nossos clientes em consultoria e gestão aqui do clube. E o mais legal de tudo isso é que a gente está entregando todo esse conhecimento de forma gratuita para você. Para essa semana a gente liberou 7 novas vagas da nossa consultoria gratuita, um espaço onde a gente vai doar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira de investimentos em específico de forma individual e aí entender como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no link da descrição do vídeo. Você vai gastar 20 segundos da tua vida para preencher um formulário e aí a gente vai entrar em contato contigo. Felipe, então agora é o fim do real? Não, não é o fim do real. A gente tá criando um novo real para ser transacionado de forma diferente. A gente precisa separar dois conceitos muito importantes aqui. O primeiro é o valor da moeda ao longo do tempo e quem manda nisso aqui é a inflação. Quanto maior for a inflação, maior a corrosão do poder de compra da moeda. E a inflação depende do controle das contas públicas, que afinal de contas, quanto mais o governo gastar dinheiro e imprimir cada vez mais dinheiro, a oferta de papel moeda na economia sobe e é natural que com mais moeda em poder do povo, o valor dessa moeda caia cada vez mais. Agora, outra coisa completamente diferente é o sistema de transferência, de transações que essa moeda vai se utilizar numa economia. E aí é aqui que o Drex oferece alguns avanços, tanto para a segurança quanto para a liquidez. O grande problema disso tudo é que o governo realmente vai ter muito mais controle sobre as nossas transações financeiras a partir do Drex. O governo pode restringir o quanto você gasta. Isso é verdade. Com o advento do Drex, dá para o governo, por exemplo, dizer que você só vai gastar o seu dinheiro em um raio de 2 km da sua casa, porque assim você vai estimular os negócios do seu bairro. Ou daqui a pouco, que para você gastar o seu dinheiro em bares e restaurantes, você só pode gastar 20% daquilo que você ganha. E como ele vai saber exatamente as suas transações, ele pode limitar aquilo ali. Isso vai acontecer de verdade? Não tem como saber. O grande problema é que pode, de forma cada vez mais fácil. O governo vai conseguir cobrar impostos de todas as transações financeiras. Isso também é verdade, só que isso aqui já deveria acontecer. Quando você compra um produto na prateleira do mercado ou alguma coisa do tipo, você já está pagando um imposto embutido ali. O grande ponto é que os tributos vão ser cada vez mais facilmente rastreáveis. E aí, para quem acha que isso é ruim demais, sinceramente, a culpa já não é do Drex. Porque, afinal de contas, com essa facilidade, a tendência é reduzir a inadimplência de impostos. Não dá para simplesmente não querer pagar os impostos. E entendam duas coisas diferentes. Uma coisa é ser contra o aumento de impostos. Eu sou particularmente, amplamente contra isso aqui. Agora, uma vez
vez que o imposto vira lei, você não pode simplesmente ser um contra a lei e não pagar seus impostos. Isso aqui é crime e não se discute com ninguém. Ah, o Drex vai acabar com o Pix. Em tese, nesses projetos iniciais, não. Porque tirando toda a teoria da conspiração que tem por trás dessas possibilidades, inicialmente a função do Drex é operar em transações de bens e ativos digitais. Pelo menos por enquanto. Agora, qual é a minha opinião sincera sobre isso tudo? Sinceramente, eu acho que é perigoso, sim. Eu tenho um posicionamento extremamente contrário ao controle demasiado e o tamanho inflado que a gente tem do Estado aqui no Brasil. E o problema tá justamente na mentalidade de controle do Estado maior. Porque uma medida como essa, disseminada num governo muito mais liberal, que quer realmente estimular a economia de forma livre, isso aqui seria fantástico. Se o Estado realmente fosse eficiente, seria fantástico. Afinal de contas, com o Drex em amplo funcionamento, todo mundo ia pagar seus impostos direitinho, o Estado ia construir para a sociedade. Só que a gente sabe que a realidade não é assim. Agora o governo vai sim ter mais uma ferramenta de controle financeiro. E no fim das contas, isso é perigoso, seja um governo de direita ou um governo de esquerda. Agora, voltando um pouco para a realidade, nem tudo é teoria da conspiração. Pix também, quando surgiu, teve um monte de controvérsias. E o fato é que hoje todo mundo usa o Pix e gosta pra caramba. A gente só vai conseguir entender o que vai acontecer quando os políticos começarem a colocar em prática o que tá na cabeça dele. E aí, se qualquer pessoa for depender do que tá na cabeça dos políticos, você não faz absolutamente nada na vida. A única forma de você realmente ter autonomia e crescer no teu patrimônio é investir bem. Poupar uma parte do que você ganha, montar uma boa carteira de investimentos. E é aqui que eu consigo te ajudar. Inclusive, eu preciso te falar sobre o terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Que se você não conhece ou se você não coloca em prática ainda, aí eu preciso te convidar para o evento Jornada da Renda Vitalícia, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro de forma 100% gratuita. Onde o Ramiro Gomes Ferreira vai te mostrar essa técnica para destravar teu patrimônio e alcançar uma renda passiva de até 30 mil reais por mês. Para você participar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também. Agora, se você quiser entender por que o mercado financeiro está passando por uma mudança de era nesse momento, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, onde a gente contou tudo isso em detalhes. Estou esperando por lá.